Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, então vamos para mais um dia de aula. Hoje é terça-feira, dia 30 de março, né? E hoje nós vamos ter 2 aulas de matemática e 2 aulas de história, tá bom? Então vocês vão perceber que a data, né, ela não bate com o dia de hoje, né? Ela é referente à aula do dia 23, a terça-feira da semana passada, né? Por conta que o material já estava todo impresso, tudo certinho, né, para que nós entregássemos semana passada para vocês, mas então foi pensado que era melhor, né, dar uma pausa de uma semana, por conta do aumento dos casos de Covid na cidade, né, então a gente preferiu ficar essa semana, né, em recesso, para que a gente possa, se pudesse se cuidar um pouquinho melhor, né? Vocês, as pessoas que vêm até a escola buscar material, fazer essa troca toda, né? Então fica complicado, tá? Então vocês vão perceber que as datas não batem, mas normalmente a gente vai prosseguir com as aulas. Essa semana que ficou sem aula, ela vai ser reposta aos sábados, tá? Mas assim que começar a reposição, vocês vão ser avisados com antecedência, tá bom? Então, agora, na aula de matemática, né, nós vamos iniciar também com o livro didático de matemática, que vocês já estão recebendo o livro, né? E vocês vão vai fazer a leitura da página 10, né? Que é em relação aos números romanos, só mais uma fixação, porque vocês já tiveram a primeira aula, a introdução, então é que vocês vão fazer somente uma fixação. Então, vocês vão dar uma olhadinha, fazer a leitura e logo em seguida, vocês vão realizar as atividades da página 11, tá? Essas atividades vocês vão fazer no próprio livro. Então, vocês vão realizar a atividade 1, 2 e 3, tá? E o desafio também, tá? São 2 desafios aí bem interessantes, tá bom? Na página 12... vocês vão fazer também uma leitura do sistema de numeração decimal, tá? Só para a título também de experiência e de reflexão, vocês também já conhecem o sistema de numeração decimal, tá? Já conhecem os 10 algarismos, né, que formam aí o nosso sistema de numeração decimal, tá? Vai ler uma pequena história, tá bom? Então, no livro, para a aula de hoje, é isto, tá? Aí vocês vão vir para a apostila. Na apostila, né, a gente vai continuar com o sistema de numeração decimal. Então, vocês vão ler aqui, né, a respeito do sistema de numeração decimal. E depois vocês vão para as ordens e classes, tá? Então, eu vou dar uma pequena lida aqui para vocês, nas ordens e classes. Bom, em nosso sistema de numeração, a posição de cada algarismo da direita para a esquerda indica uma ordem. Então, sempre começa da direita, os numerais eles são compostos assim, da direita para a esquerda, né? Sempre caminhando para a esquerda, tá? Então, acho que aí acho que já está tranquilo, né? E cada numeral ocupa uma ordem, tá? Cada grupo de 3 ordens, aqui nós temos 3 ordens, 1, 2, 3, tá? Ele recebe o nome de uma classe. Então, aqui, essas 3 ordens, que são as 3 primeiras, recebem o nome de classe das unidades simples. Depois, nós temos mais 3 ordens, que é a 4ª ordem, a 5ª ordem e a 6ª ordem, que recebe o nome de classe dos milhares, tá? Que é onde a gente vai estudar esse ano, agora é o 5º ano, tá bom? Então, aqui eu tenho, né, um numeral que já está aqui, dentro do quadro valor de lugar, né? Então, eu tenho o número 529.146, tá bom? Então, aqui, ó, lê-se, né, 529.146. O número 529.146, eu não sei se vocês percebem que tem um espacinho aqui, ó. Esse espacinho é porque mudou de classe, tá? Então, ó, aqui é uma classe, esses 3 números é referente
a esta classe, e esses outros 3 números são referentes a esta classe aqui. Então, nós sempre damos um espacinho. Antigamente usava-se colocar um ponto para dividir as classes, mas agora não se usa mais, a gente somente dá um pequeno espaço, tá? Então, o número 529.146, representado no quadro acima, tem 6 ordens. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Observe o valor correspondente de cada algarismo de acordo com a ordem que ele ocupa. Então, o 6, ele está na primeira ordem, ele é referente a 6 unidades. O 4 na segunda ordem, ele corresponde a 4 dezenas ou 40. O 1 está na terceira ordem, que é a centena, então ele, né, é 100. O 9 está na quarta ordem, 9 unidades de milhar ou 9.000. O 2 está na quinta ordem, 2 dezenas de milhar ou 20.000. E o 5 está na sexta ordem, né, 5 centenas de milhar ou 500.000, né? Aí depois nós vamos aqui só relembrar valor absoluto e valor relativo, tá bom? Vamos lá então? Bom, o valor absoluto é a leitura numérica do próprio algarismo. Exemplo, 483, dizemos 483, né? Por quê? Porque a gente está falando de valor absoluto. Então, 483 é o nome do número e pronto. Agora, o valor relativo é a leitura do valor de acordo com a posição que ele ocupa, né? Então, 483, então 3 unidades, 8 dezenas e 4 centenas. Então, ó, 483, tá? Valor absoluto e valor relativo de um número. Os números são formados por algarismos. Eles possuem valor absoluto e valor relativo. O valor absoluto de um número não depende da posição em que o número se encontra, representa um valor sozinho. Por exemplo, o valor absoluto do algarismo 9 no número 986 é 9. O valor relativo de um número depende da ordem que ele se encontra, tá? Por exemplo, o algarismo 9, né, no número 986 ocupa a terceira ordem, tá? Então, isto é, a casa das centenas. Então, assim, o seu valor relativo é 900. Então, a gente tem que observar em que casinha com que o número está para poder determinar o seu valor relativo, tá bom? Valor absoluto não. Independente da casinha que ele está, ele vai sempre valer o mesmo, tá? Então, logo em seguida, vocês vão para outra folha da apostila, que são os exercícios. Então, aqui vocês vão, ó, fazer o exercício 1, 2, tá? Aqui o número tá, ó, aqui esse aqui é o 3, tá bom? Então, risca esse, põe o 3. Aí, aqui é o 4, tá? Aqui é o 5, tá bom? Então, são 5 exercícios. Vamos lá, então? Bom, quantas classes tem esses números? Então, vocês vão analisar os números, né, e vão ver quantas classes tem. Então, eu vou fazer esse primeiro para vocês. Então, ó, 739.254. Então, sabendo que a cada 3 casinhas eu tenho uma classe, então aqui eu tenho uma e aqui eu tenho 2. Então, eu tenho 2 classes, no plural, né? Tá? Aqui é a mesma coisa, ó, 85.875. Então, aqui eu tenho uma classe e aqui eu tenho outra classe. Então, eu também tenho 2 classes, tá bom? 2 classes. Aqui eu só tenho 3 ordens. Então, eu também só tenho uma classe, tá bom? Aqui, mas professora, aqui eu tenho, ó, 3, então eu tenho uma classe, mas aqui eu só tenho um número. Mas ele está ocupando uma classe, então aqui eu tenho uma classe e aqui eu tenho outra. Eu tenho 2 classes, tá bom? Então, é assim. E vocês vão resolver dessa forma, tá bom? Aí depois vocês vão vir para o seguinte: informe quantas ordens tem esses números. Então, eu tenho 549. Então, eu tenho uma ordem, 2 ordens, 3 ordens. Então, eu tenho 3 ordens. Sabendo que cada número corresponde a uma ordem, é só contar a quantidade de números, ó.
uma ordem, duas ordens, três ordens, quatro ordens. Uma ordem, duas ordens, três ordens, quatro ordens, cinco ordens. Uma ordem, duas ordens. Então, vocês vão escrever na frente, tá? Aqui vocês vão representar no quadro valor de lugar, né? Este numeral aqui, ó, 7.324. Então, o 4 vai aqui na unidade, o 2 na dezena, o 3 na centena e o 7 na unidade de milhar. Pronto, já representei. Aí, com o número representado, vocês vão fazer as atividades. B. Esse numeral possui quantos algarismos? Né? Então, 4 algarismos. Vocês vão colocar 4. Quantas classes? 2 classes. Ó, uma classe, duas classes, duas classes. E quantas ordens? 4. Né? Ó, 4. O seu sucessor é o número que vem depois. Olhem somente aqui na unidade. Que número vem depois do 4? É o 5, então o sucessor é 7.325. E o antecessor? O antecessor é o que vem antes. Então, o que vem antes do 4? O 3. Então, qual que é o antecessor? 7.323. O algarismo de maior valor está na ordem das unidade milhar. Então, vocês vão colocar unidade milhar, tá? Bom, a centena simples está representada pelo algarismo 3. Coloquem aqui, tá? 3. E seu valor absoluto é 3, tá? O valor relativo do 3. Bom, se ele está na casinha da centena, ele vale 300. Então, vocês vão colocar 300. A soma dos valores absolutos é... Então, vocês vão somar os valores absolutos. Então, vai colocar 7 mais 3 mais 2 mais 4 e dá o resultado, tá bom? Logo em seguida, vocês vão fazer aqui, ó. Observe o algarismo destacado e preencha o quadro abaixo. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numerais. Então, vocês vão colocar, observar o algarismo destacado. Aqui é o 2, que é da dezena. Ordem que ocupa a segunda, tá? Deixa eu fazer essa para vocês. Segunda. Qual que é o valor absoluto do 2? É 2. E qual que é o valor relativo? É 20. Não é? Então, vocês vão fazer os demais, tá bom? E aqui vocês vão observar os numerais e vão encaixar eles aqui no quadro valor de lugar. Eu vou fazer o primeiro, tá? Então, ó, 1825. Coloca o número na frente e depois vocês vão encaixando aqui no quadro valor de lugar. Bom, o 5 vai na unidade, o 2 na dezena, o 8 na centena e 1 aqui na unidade de milhar, tá bom? Então, vocês vão fazer com os demais, vai encaixando aqui e aqui vai distribuindo cada numeral na sua casinha, tá bom? Então, não tá difícil, tá bom? Tá facinho. Deixa eu fazer esse aqui também para vocês. Bom, aqui quem tá destacado é o 7. O 7 ocupa a terceira ordem. O valor absoluto dele é 7. E como ele tá na terceira ordem, ele é centena, ele vale 700. O valor relativo dele é 700, tá bom? Então, vocês vão fazer essas atividades de matemática, tá joia? Qualquer dúvida, manda perguntinha no grupo, tá bom? Beijo, tchau!